Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Paula e hoje eu estou aqui para gravar mais um vídeo resenha para este canal. Mas antes da gente ir pro vídeo, já se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, deixa seu like, comenta, compartilha esse vídeo com seus amigos pra gente ajudar o canal a crescer. Então é isso e vamos lá pro vídeo! Bom, gente, como eu falei pra vocês no vídeo de projetos do ano de 2020, eu estou participando de 2 projetos literários. Um deles é do canal da Thaís Rory, Lendo e Bebendo, que é o Lendo de Jane Austen. Então nós vamos ler os 6 livros da Jane Austen, um por mês até junho. E o outro projeto é o Desafio Mais Uma Página, da Michele Santos, do @maisumapágina. E são 12 livros para serem lidos ao longo de 2020, um livro por mês dividido em categorias. Então, em janeiro, para o projeto da Jane Austen, eu fiz a leitura de Razão e Sensibilidade. Razão e Sensibilidade é um clássico da literatura inglesa, né? A Jane Austen é uma escritora mundialmente conhecida e Razão e Sensibilidade foi o primeiro livro que ela escreveu e ele foi publicado em 1811. A história de Razão e Sensibilidade se passa na Inglaterra, a Inglaterra do século XVIII, e aqui nós vamos conhecer a história de 2 irmãs, a Elinor e a Marianne. Como o próprio nome diz, né, Razão e Sensibilidade, uma das irmãs ela é completamente razão e a outra é completamente sensibilidade. A Elinor ela é sensível aos que estão à sua volta e sensata, e a Marianne é romântica e impetuosa. Então, enquanto a Elinor sente as coisas de uma forma mais calma, ela pensa muito bem antes de expor a sua opinião, antes de deixar transparecer um sentimento, ela tenta analisar todos os lados da situação, ouvir todos os pontos de vista. A Marianne, ela já sente tudo muito agudo, então se ela sofre demais, se ela tá apaixonada, ela está muito apaixonada, ela sente tudo intensamente, ela não sabe lidar com os sentimentos dela. Falta um pouco de empatia nela, né? Ela não consegue se colocar no lugar do outro, a não ser que o outro compactue com as opiniões dela e com o jeito dela de ver o mundo. E aí nós vamos conhecer a história dessas 2 irmãs se apaixonando, se decepcionando, se descobrindo, amadurecendo, se descobrindo como mulher, se descobrindo como uma família. Então nós vamos conhecer basicamente a história delas 2. Começa o livro com elas perdendo o pai. Então, antigamente, né, no século XIX, tinha o costume de passar a propriedade, né, e todos os bens das pessoas de homem para homem. Então moravam com o pai dela, as 2, mais uma irmã caçula e a mãe. E ele tinha um filho fruto de outro casamento, um filho homem que já é casado. E quando ele morre, então a propriedade passa para este filho homem. Então elas se veem obrigadas a saírem da casa onde elas cresceram e foram criadas e se mudarem para uma casa menor, né, um chalé. Então elas viviam com muito luxo e agora elas precisam aprender a viver com pouco, numa casa menor, num povoado menor. Então elas estão recomeçando a vida. A narrativa da Jane Austen é uma narrativa bem crítica, então você percebe que ela faz muitas sátiras aos costumes da época, o que eu imagino que pra época dela foi bem revolucionário, porque ela faz críticas à sociedade, críticas que se encaixam na nossa sociedade atual, com certeza, mas ela faz muitas críticas aos costumes da época. Então, eu imagino que para uma pessoa que leu na época, né, talvez tenham ficado incomodados ou não tenham percebido a ironia dela, né, porque é uma escrita bem irônica, uma escrita bem crítica e é narrado em terceira pessoa. Eu tenho um pouco de dificuldade para ler narrações em terceira pessoa, porém, geralmente os clássicos do século XVIII e XIX, eles são escritos em terceira pessoa, né? E aqui o narrador, ele não é neutro. A gente percebe que ele pende um pouco mais pro lado da Elinor, então a gente percebe essa parcialidade do narrador, porque aparentemente a protagonista do livro, por mais que a gente fale das 2 irmãs, aparentemente a protagonista é a Elinor. Então, antigamente tinham o costume de chamar as mulheres de supersensíveis, as mulheres não eram consideradas inteligentes, elas eram consideradas melodramáticas. Infelizmente, esse costume ainda perdura nos nossos dias atuais. Então, a Marianne, ela retrata essa mulher típica da época, enquanto a Elinor uma mulher à frente do seu tempo, é uma mulher que racionaliza mais, é uma mulher que pensa mais. Então,
Às vezes, pra quem é mais sentimento, pra quem é aquela pessoa que sente mais, pode se sentir um pouco incomodado com a escrita aqui da Jane Austen, porque ela faz duras críticas a essas pessoas que sentem demais e que se entregam demais. E se você é mais sensato, talvez você se identifique mais. Talvez por isso que eu tenha me identificado mais com essa escrita, com essa história, porque eu me vejo mais na Elinor, eu me vejo uma pessoa que pensa mais, que organiza mais as ideias, que tenta racionalizar mais as coisas. A leitura, ela fluiu bem pra mim, não foi assim aquela leitura rápida, como a gente faz geralmente com romances contemporâneos. Geralmente quando eu leio um romance atual, né, uma história atual do século XXI, eu leio em 2 dias. E geralmente quando eu leio um clássico, eu demoro mais de 2 semanas, 15 dias pra fazer a leitura, porque cada frase ela precisa ser analisada, sabe? Parece que você precisa digerir, tem muitas coisas nas entrelinhas, tem muitas informações pra gente pensar e refletir sobre o comportamento humano, sobre os costumes da sociedade, principalmente os costumes da época, né? Uma época patriarcal, machista, onde as mulheres não tinham direito, as mulheres não tinham voz. Então é uma leitura gostosa, sim, uma escrita divertida, por ter muitas críticas de uma maneira irônica, divertida. A Jane Austen tem um pensamento crítico muito grande, ela tem uma maneira de analisar a personalidade das pessoas muito boa, pelo menos é o que eu percebo aqui nesse livro. E pra mim foi uma leitura 4 estrelas, foi uma leitura muito boa, fluida, mas eu ainda tenho um pouco de dificuldade com livros clássicos, talvez pelos costumes da época, né? Por exemplo, os casais românticos geralmente não se beijam, não tem uma certa intimidade que a gente tá mais acostumado no nosso século, até porque não era o costume. Então não foi tão fluida e tão fácil de ser lida pra mim, mas eu gostei bastante da história. E eu recomendo que você leia, se você ainda não leu nada da Jane Austen, eu recomendo que você leia Razão e Sensibilidade. De todos que eu tenho aqui em casa, aparentemente ele é o maior, assim, de tamanho mesmo. E eu estou lendo Orgulho e Preconceito, estou quase finalizando Orgulho e Preconceito, e eu acredito que eu gostei mais de Razão e Sensibilidade até agora. E para o desafio, mais uma página. Em janeiro, o desafio era ler um livro que já foi adaptado. E eu escolhi Harry Potter e o Cálice de Fogo. Como eu já falei pra vocês várias vezes aqui no canal também, eu não li Harry Potter na minha adolescência, na minha infância. Por mais que eu fosse adolescente na época que foi lançado os livros de Harry Potter. E eu também não assisti aos filmes durante a minha adolescência e durante a minha infância. Então eu comecei a ler ano passado, em 2019, e eu leio e assisto o filme. Tá sendo uma experiência muito legal, muito divertida. E aqui em Cálice de Fogo, a gente percebe uma passagem do infantil para o juvenil, né? Eles já são mais adolescentes, já tem mais romance, já tem mais conflitos. E já está ficando mais denso também os livros, né? Eles começam a ficar maiores. E eu gostei bastante desse livro. Dos 4 que eu já li, esse aqui foi o que eu gostei mais, porque eu acredito que eu consegui perceber melhor como funciona o mundo dos bruxos, descobrir mais sobre o Lord Voldemort, sobre o passado do Harry, e ver o romance começando a se formar entre a Hermione e o Rony. Eu acredito que eles vão ser um casal romântico, espero que sejam. Então eu gostei bastante, a interação que teve com Hogwarts e as outras escolas, os desafios, o encontro do Harry com o Lord Voldemort. Gente, ai meu Deus, que agonia, que angústia no coração. E o Sirius Black, gente, eu amo muito esse personagem, eu amo o Sirius, sério, por favor, que ele seja protagonista nos outros livros, que ele apareça mais, que ele seja inocentado, por favor. E eu gostei bastante, não gostei muito do filme, porque as coisas que eu gostei muito no livro não foram retratadas no filme, né? Eu entendo que precisa se condensar um pouco mais, enxugar um pouco mais a história, porque é um filme, não dá pra você fazer uma série pra cada livro. Então, as coisas que eu mais gostei no livro não foram retratadas no filme. Então eu não gostei muito do filme por conta disso, apesar de ser um filme bom. Só por isso eu não gostei muito do filme, porque, por exemplo, eu gostei de muitas cenas com o Sirius que não apareceu. Eu gostei de algumas cenas também com o professor Snape que também não apareceram. Enfim, então eu não gostei muito do filme, mas eu gostei muito, muito, muito do livro. E eu fiquei muito ansiosa pra ler
o 5º livro, só que como já está no meu projeto, no meu desafio, acho que pra junho ou julho, então eu não fiz a leitura, mas eu gostei bastante desta leitura. Então é isso, gente, esses foram os 2 livros fora da minha zona de conforto, dos projetos literários que eu estou participando. Está sendo muito bom, está sendo uma ótima experiência pra mim. Se você está participando desses projetos, deixa aqui nos comentários quais foram os livros que vocês leram, o que vocês acharam da leitura. Um beijo grande pra vocês e até o próximo vídeo.